Hoje damos início a mais uma jornada, mais um ciclo, por assim dizer, mais um ano de atividades, de palestras na Casa Espírita Fonte de Esperança. E como sempre, temos aqui a presença do Fabiano, que é a pessoa que faz a primeira palestra de cada mês. E, consequentemente, além do primeiro mês do ano, a primeira palestra, abrindo as portas aqui do conhecimento, da compreensão, do entendimento, com a sua apreciação judiciosa, com tudo aquilo que ele nos traz para refletir sobre os ensinamentos espíritas cristãos que todos nós devamos buscar no dia a dia, não deixando de nos esclarecer para melhor servirmos ao Cristo. Senhor da vida, que a tua luz se faça presente em nossos corações, em nossas mentes, envolvendo esta casa bendita de oração, que neste mês completa 43 anos da sua fundação, sempre cercada por pessoas de bem, por aqueles que sempre vêm aqui contribuir com o seu melhor, para que a nossa instituição permaneça servindo a humanidade, nos encarnados e desencarnados. Que possamos, em mais este ano, Senhor, dar seguimento às nossas atividades, com muito boa vontade, com discernimento, com conhecimento e, principalmente, com amor. E, desta forma, iniciamos, Senhor, este ano de 2026, rogando inspiração e roteiro para o orador da noite de hoje, para este amigo que há mais de 20 anos sempre esteve aqui presente, não só nos trazendo conhecimento através da sua oratória, como também dos estudos que dirige nas segundas-feiras. E dessa maneira, Senhor, iniciamos os nossos trabalhos convidando Fabiano Augusto para que tome uma palavra na noite de hoje. O tema de hoje, qual que é o tema mesmo? Educação moral, né? Então, o tema que hoje será levado a efeito aqui pelo Fabiano e ficará registrado no nosso canal do YouTube de palestras, é a educação moral. Eu já aproveitei e trouxe até o meu filho mais novo para ele ouvir a palestra à noite de hoje. Meu boa noite carinhoso a todos. Começar o ano é sempre bom começar com um tema mais ameno, né? Então, esse tema é bem evangélico e nos ajuda a compreender a importância que a Casa Espírita tem na educação moral. Porque educação tradicional, educação acadêmica ou a deseducação não tem novidade, né? Nós que somos adultos e vacinados, nós entendemos bem essa dinâmica. Mas, às vezes, o aspecto que é o mais importante, que é a educação moral, fica relegado a um segundo ou até terceiro plano. E nós, espíritas, não podemos incorrer nesse erro, enquanto pais, enquanto mães, enquanto avós, enfim, enquanto membros, né, que são sustentadores da sociedade que estamos inseridos. Então, do ponto de vista conceitual, a educação é esse processo de transmissão de valores e conhecimentos que são acumulados no seio das atividades sociais, né? Do ponto de vista etimológico, a palavra educação ela tem duas raízes muito claras. O educere,
e o educare. O educare se refere ao aspecto da criação, da manutenção, da alimentação, da sustentação dos aspectos mais materiais, que não é esse o foco da nossa abordagem. Mas o educere, essa segunda raiz que traz os elementos etimológicos da palavra educação, é aquela que envolve o aspecto do direcionamento para o exterior, para fora, né? Então, essa é a dinâmica de convivência, que estamos, querendo ou não, inseridos pela lei de sociedade. Quando a gente fala da moral, é importante entender que a moral é esse conjunto de normas comportamentais que orientam, né, o caminhar do ser humano. É aquilo que aceitamos como bom, como positivo. Moral tem esse aspecto, né? Do ponto de vista bem didático, a literatura nos diz que o moral é a regra do bom ou do bem proceder. Então, tudo que está adequado ao estatuto divino, no exercício e na prática, tem seu aspecto moralizante. Então, é a educação moral, né? É esse conjunto de valores e conhecimentos orientando a nossa ação comportamental para o bem, né? Essa é a proposta da doutrina espírita. Essa deveria ser a proposta de todas as religiões. Rodolfo Caligares, na sua obra A Vida em Família, é um livro pequeno, gostoso de ler. O Rodolfo, ele é um colaborador, né? Escritor colaborador desses elementos acessórios vinculados à publicidade da doutrina espírita. E ele diz o seguinte, na sua página, que trata sobre exatamente esse tema, educação moral. Traz a referência de Jesus, né? Tá, em Mateus, deixai vir a minhas criancinhas. E ele diz exatamente isso, olha, se Jesus teve a preocupação de dar destaque para a criança, na verdade, Jesus quebra os paradigmas, né? Porque a criança, a mulher e o velho não tinham importância no seio, né, dos elementos mais patriarcais, ortodoxos da leitura judaica da época. Então, eram considerados cidadãos de segunda ou de terceira categoria. Não tinha voz ativa. O velho, a mulher e a criança realmente ficavam à mercê da leitura dos homens, né, no seu universo patriarcal. Então, quando Jesus traz esse elemento, deixai vir a minhas crianças, ele encerra um apelo, diz Rodolfo Caligares, e eu concordo, para tudo e para todos nós, né? Por que Jesus iria se debruçar diante desse tema se não fosse importante? Então, cabe também aos elementos associados à doutrina espírita o aspecto da educação moral. Mormente, voltada para o nosso interesse, mas aqui voltada para os elementos familiares. Porque para educarmos moralmente, precisamos ter pelo menos essa disposição do processo de autoeducação. E a doutrina espírita traz elementos que hoje estão sendo corroborados pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pelos psicopedagogos, porque a doutrina está caminhando para 170 anos, né? E esses elementos já estão entranhados na estrutura do processo da codificação. E, obviamente, as obras acessórias, a literatura complementar, nos ajuda a entender com maestria, com amplitude, com mais profundidade, a importância do processo educacional partindo dos seus primórdios ou da fase, como nós identificamos, como sendo a infância. Então, o que é que a doutrina diz? Que esse período da infância é, sem dúvida nenhuma, o mais adequado, o mais importante, o mais apropriado para a assimilação de princípios, mesmo que sejam princípios preliminares. Mas por quê? Né? Aí nós temos Emmanuel, no livro Consolador, lá na questão 109, trazendo esses elementos, dizendo, olha, o período infantil é de suma importância para a tarefa educativa dos pais. Por quê? Porque até os 7 anos, um pouco mais, um pouco menos, cada espírito tem um desenvolvimento, né, inerente, peculiar às suas idiosincrasias, às suas características, à sua personalidade, mas a literatura espírita traz essa dinâmica, né, de uma leitura mediana que nos ajuda a raciocinar. Então, diz que até os 7 anos o espírito se encontra num processo de adaptação à nova existência.
Por que é importante a gente entender isso? Porque é aquilo que eu digo, né? Concordando com Leon Denis, quem sou eu, né? Mas para corroborar aquilo que Leon Denis diz, mas é de uma inteligência extraordinária. Quando ele fala, olha, a morte não existe, ponto final. Mas, se queremos, do ponto de vista filosófico, pragmático ou sociológico, impor a necessidade da morte, então estamos mortos. A morte é exatamente o exercício material. E é verdade. Se precisamos nos ater a esse contexto, a morte é o elemento que nos impõe agora uma experiência limitada, restrita, parca, por conta dos elementos materiais que nos envolvem. Isso porque todo o processo de desenvolvimento do princípio espiritual que migra na evolução dos dois mundos, no mundo extrafísico e no mundo material, passa mais tempo do desenvolvimento no aspecto espiritual. Porque o espírito é a nossa condição inerente, é o nosso status quo. E depois que passarmos pela experiência da humanidade, né, na condição de homens, enquanto espécie, alcançaremos a hierarquia de anjos, né, de seres angélicos, também estaremos vivendo o aspecto espiritual. Então, a leitura do material, do ponto de vista da análise temporal cronológica, é muito pequena, é muito rápida. É porque, para nós, 1 milhão, 1 bilhão de anos é muita coisa. Mas, do ponto de vista da eternidade, não é nada. Então, se estamos mortos, e não estamos, ele é restrito ao período da vivência material, que é extremamente limitado, né? Então, o processo de reencarnação, de nascimento, ele é muito mais complexo do que o de morte. Por quê? Porque na morte estamos voltando à nossa origem, que é uma origem espiritual. Então, os espíritos dizem o seguinte, que o processo de vinculação do espírito ao corpo até o amadurecimento para o despertar dos órgãos no seu espectro, né, do exercício mental e biológico, demanda aproximadamente 7.000 dias. Perdão, 3.000 dias. Dá mais de 7 anos. Por quê? Aproximadamente 8. Tem um período de gestação, tem o período de restringimento, né, perispiritual, onde nos acoplamos ao centro genésico da mãe, e eles dizem desse sono terapêutico, né, dessa hipnose terapêutica, que o espírito é reduzido para que seja colocado no centro genésico da mãe, nesse processo de 3.000 dias, para complementar a reencarnação, que leva mais ou menos 8 anos. Então, 7 anos é a referência que a literatura nos dá, né? Porque o espírito encontra nessa fase de adaptação para uma nova existência, porque a integração do espírito com os elementos orgânicos e materiais não está totalmente feita, né? E ela demanda muito mais tempo do que o retorno. Então, se nós demoramos 3.000 dias, em média, para reencarnar, em média, demoramos 3 dias para desencarnar, nesse processo de desvinculação da nossa estrutura física para adentrar o mundo espiritual totalmente, né, desconectado dos elementos materiais. Cada caso é um caso, né? Mas a literatura nos dá essa referência mediana para a gente entender a complexidade, a importância do ato de nascer. E para nós, espíritas e pais, entendemos a importância desse período, porque é nesse período que o espírito está suscetível ao processo de influência, porque ele ainda não despertou toda a sua idiosincrasia, todas as suas mazelas espirituais das vidas passadas, e não vai contrapor os elementos do processo de ensino, né? É claro que tem as suas nuances, as suas variações. Então, essas recordações do plano espiritual, elas estão mais vivas no jovem reencarnante, né? E, portanto, ele se torna mais suscetível a renovar o caráter para que possa estabelecer um novo rumo, uma nova caminhada. Por quê? Porque é no mundo espiritual que a gente tem a dilação da consciência. Aqui a gente tem muitos itens para tirar o foco do que de fato é importante, né? Qual é o processo de manutenção, de sono, de trabalho, de alimentação, de sustentação material, nos ocupa muito tempo e muitas vezes não deixamos uma reserva temporal adequada
para as coisas da moral, para as coisas da assistência, do trabalho espiritual, da atividade de reflexão, do estudo religioso. No mundo espiritual, essa dinâmica é muito mais tranquila, porque estamos despertos sem as influências, né, do material que oblitera a nossa capacidade de visualizar, né, o que de fato nos traz ao seio da matéria. Para o espírito, esse discurso já não vale muito, porque nós temos muito material e precisamos entender essa dinâmica. Mas, quando analisamos, né, o comportamento social, vislumbramos realmente que a matéria tangível acaba, né, por ocupar, se não totalmente, boa parte das nossas impressões, dos nossos interesses. E aí é por isso que o lar, no processo de edificação do novo homem, né, é tão importante. E dentro desse prisma, a literatura espírita destaca o processo missionário da mãe, da mulher, perante as leis divinas, neste processo. Não está, em absoluto, desmerecendo a atividade do pai, mas elevando o papel da mãe no núcleo das ações familiares e domésticas. E a gente vai, ao longo da nossa falação, explorar essa dinâmica. Então, passada essa época infantil, é importante que a gente entenda que é uma época credora de vigilância, de carinho por parte dos pais, os processos de educação, eles vão se tornando mais complexos, mais difíceis, porque o espírito vai, né, consolidando esse processo de integração do seu mundo espiritual, da sua condição de ser pensante, de princípio inteligente, que se vincula cada vez mais ao universo orgânico, ao universo material. E com esse processo de adolescência até o atingimento da maioridade, essas caracterizações, essa carga pessoal, né, essa personalidade, esse caráter vai ficando muito mais forte. E as raízes dos nossos exercícios anteriores, das nossas mazelas anteriores, elas se mostram muito mais fortes. Porque a gente precisa entender o seguinte: hoje nós somos o melhor eu, sobre todos os aspectos. Podemos até estar nos endividando do ponto de vista de uma leitura contábil, mas do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral, do registro de experiência e de conhecimento, hoje nós somos o melhor eu. Se hoje nós somos o melhor eu e não somos grande coisa, imagina o que nós éramos nas últimas encarnações. Então, essa carga, essa mazela das experiências anteriores, elas acabam, né, se tornando cada vez mais poderosa para a realidade do hoje, né? O pai, a mãe que entende essa dinâmica, se esforça verdadeiramente para que nesse período em que o espírito é mais suscetível, ele possa agir e possa, de fato, plantar sementes para uma nova sociedade, mesmo? E, obviamente, depois que esse patrimônio nocivo do pretérito ele se apresenta, alguns erros, né, cometidos muitas vezes de maneira reincidente, podem voltar, né, gerando novas quedas. E se faltou luz nesse processo, se faltou instrução, se faltou educação moral nesse processo de leitura infantil, aí, né, as provações e as dores irão se apresentar. Precisamos entender, de fato, que nem todos os pais têm condição e formação para educar de maneira adequada os seus filhos. E aí o Rodolfo até chama atenção, né? Porque hoje a sociedade está envolta de perturbações no núcleo doméstico, né? Brigas, discórdias, escândalos, traições, violência, maus exemplos, né? Vida desregrada, o pai bebe, a mãe fuma, outros problemas, né, muito mais graves do que esse, e vão tirando a autoridade porque nós não temos o elemento exemplificador. Nós não temos a autoridade daquele que, pelo exemplo, né, sustenta a sua defesa oral. Divaldo, sempre em suas palestras, gostava de dizer: olha, as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Mas se o Cristo tivesse ficado só de palavras, talvez não estivéssemos levando ele a sério como levamos. Porque ele exemplificou Gandhi da mesma forma, né? Espíritos extraordinários, não do nível do Cristo, mas que cumpriram o seu papel dentro da sua leitura biográfica. O Cristo, além de ensinar, ele exemplificava. Então, o pai,
guardadas as suas dimensões, a mãe, guardadas as suas dimensões, precisa, obviamente, ter essa preocupação, né? Mas ele diz o seguinte: quando o pai não tem condição e a mãe não tem condição de educar moralmente, ele precisa ceder espaço para a ação das entidades religiosas. E ele não fala só a ação das entidades espíritas, fala também das protestantes, das católicas, porque todas têm, né, aulas de evangelização, catecismo, com outros nomes, outras denominações, mas são estímulos dentro de um espectro religioso, embora limitado em relação ao que a doutrina nos mostra, mas que traz elementos morais bastante claros, estão postos aí há 3.250 anos, como nos mostra o Velho Testamento. Então, o pai precisa se associar, a mãe precisa, nesse processo de incompetência, se associar a essas instituições, as religiosas, né, que vão ajudar de maneira significativa o processo de educação dos seus filhos. Porque ele chama a atenção dizendo que é um fato, isso é um fato. Os pais se mostram sempre solícitos, sempre disponíveis para a manutenção do bem-estar físico, do bem-estar social, né, dos seus filhos. Trabalham, né, através da sua dinâmica diária, impõem determinados sacrifícios para assegurar aos filhos um processo de educação, né, leituras proeminentes, honrarias, títulos, oportunidades de acesso ao trabalho, porque acredita no universo material, né? Mas nos chama a atenção, Rodolfo, que infelizmente a maioria dos pais não procedem de forma semelhante no que se refere à educação moral, né? No que se refere à edificação do conhecimento na prática das virtudes evangélicas, das virtudes cristãs. E aí, normalmente, qual é a justificativa, né? Uma certa indiferença ao espectro religioso, porque a religião é desimportante, né? Você, numa conversa no seio da sociedade mundana, se você fala em religião, o sujeito acha que daqui a pouco você já está pedindo dinheiro, acha que você é pastor, acha que você é mormon, porque são aspectos, né, desses elementos que acabam vinculando a uma leitura de certo fanatismo. Porque o assunto religioso não interessa, né? Você fala de Jesus, as pessoas torcem o nariz. Então, é uma sociedade que não está vinculada ao elemento religioso. Basta dizer que de 8,3 bilhões de habitantes, só 2 milhões e 600 se dizem cristãos. Aproximadamente um terço da população do mundo é cristã. Então, o cristianismo é minoria. E vão me perdoar as religiões que não são cristãs, elas estão ainda muito mais distantes da verdade. Porque o Cristo é o Cristo. O resto está muito, mas muito abaixo, né? Com todos os elementos positivos de Buda, né? Siddhartha Gautama, Lao Tse, a figura de Forrai, ou, né, Krishna, ou até mesmo de Maomé, com seus erros e acertos, estão mas muito abaixo do Cristo em todos os aspectos, né? São espíritos de boa vontade, mas o Cristo é uma referência pura, iluminada. Então, as religiões cristãs estão mais próximas da verdade, mas mesmo assim é uma minoria. E dessa minoria de 30% aproximadamente, né, um terço dos cristãos no mundo, os estudos mostram que apenas um terço ou 40% são de fato praticantes. Então, o universo de aplicabilidade cristã no mundo é muito pequeno. As pessoas falam muito, né? No Natal, de vez em quando a gente vê as pessoas falando do Cristo, embora Papai Noel tenha mais destaque, mas é uma conversa vazia, sem a preocupação de compreensão, sem procurar o estudo bíblico, sem entender a dinâmica dos processos, né, litúrgicos e teológicos que estão aí há séculos. O espírita não pode caminhar nessa linha. Então, o que ele diz? Ele diz que é por indiferença ou por desídia. Então, Rodolfo é muito direto, porque a literatura espírita nos autoriza a ser diretos. Então, o que é a desídia? Essa negligência, essa preguiça, porque dá trabalho. Educar dá trabalho, né? Quem é pai ou foi pai sabe que educar dá trabalho. Tem hora que a gente acha melhor dar um troco para o menino, não, vai, resolve o seu problema, né?
vá passear, vá para a festa, vá para os seus amigos, pega a chave do carro, vai embora, me deixa assistir aqui a série, deixa assistir a televisão. Porque educar dá trabalho. É o contraponto, é a discussão, é sentar na mesa, é colocar os prós e os contras, é toda a sociedade fazendo uma pressão diferente do aspecto doutrinário cristão. Então, educar dá trabalho. E aí, também, muitas vezes, um falso respeito, né, ao livre-arbítrio da criança. E aí a gente pode trabalhar nessa linha, quer dizer, a gente escolhe a escola que o menino vai estudar, a roupa que ele vai andar, o corte de cabelo, né? Se vai usar brinco ou não, se o cabelo é curto ou não, se a calça é rosa ou não. A gente escolhe todos os aspectos. Qual é o plano de saúde? Onde é que vai tratar? Qual o médico? Mas, em relação a ele, não, deixa o menino. Deixa o menino escolher, ele tem que ter liberdade, um menino de 5 anos, liberdade, um menino de 4 anos, liberdade, um menino de 10 anos ter liberdade. Peraí, né? A gente precisa entender esse cenário. Nós somos espíritas ou não? O espiritismo é importante, útil ou não? Quer dizer, o útil é o curso de inglês? Tudo bem, o curso de inglês é útil, claro. Não tem ninguém em sã consciência que não diga que o domínio de uma outra língua é importante. Mas é mais importante do que o estudo cristão? Por que a gente não se envolve? Por que a gente não se aplica? Por que a gente não exige dos nossos filhos? Aí, a literatura diz até uma certa idade. Obviamente, esse processo de imposição, mas se a gente, nas primeiras idades, evangelização, 3, 4 anos você tem. Né? Você está com 3, 4 anos, dificilmente, a não ser que seja um espírito muito intransigente e rebelde, e aí é outra dinâmica, mas dificilmente uma criança que foi educada nesse ciclo, né, com 3 para 4 anos, até 10, 12 anos, vai se rebelar diante da necessidade do estudo evangélico, que se dá 1, 2 ou 3 vezes por semana. É o culto no lar, é a evangelização no final de semana, é uma outra atividade assistencial. Então, esse falso respeito ao livre-arbítrio dos filhos, o livre-arbítrio é um processo de conquista. Né? A gente não dá a chave do carro para uma criança de 10 anos. Por que a criança de 10 anos vai dizer, não, eu não quero ir para a atividade religiosa? Então, a gente precisa dimensionar a leitura do politicamente correto dentro do espectro educacional, no núcleo familiar, para qual estamos inseridos, e, sem dúvida nenhuma, é o processo missionário mais importante, a tarefa mais importante de um pai e de uma mãe. Né? Então, ele diz o seguinte, que ficam à mercê dos próprios impulsos, essas crianças, não só dos próprios impulsos, mas de todos os impulsos negativos que a sociedade, né, demanda, que a sociedade oferta também, porque os impulsos, na sua maioria das vezes, são pernósticos, é um raciocínio lógico, porque se a maioria da sociedade está vinculada ao mal, todos os processos, né, e os eventos associados ao exercício social têm elementos negativos, ou não. Né? Então, a gente precisa parar. É só ver, né? Quando nós pegamos as leituras mundanas, os programas mundanos, né? Os teatros mundanos, a televisão que se mostra os aspectos mundanos, a internet, que tem muita coisa boa, mas na sua maioria é muita coisa grotesca, sensualizada e indecente. Então, essa dinâmica mostra de maneira clara e reflete o que a sociedade é, muito mais pernóstica do que positiva. Porque a ausência do bem é também o mal. Então, nós não podemos deixar os nossos filhos serem bombardeados por essas ondas negativas sem o contraponto religioso. Eles serão bombardeados, não tem como, né? Serão envolvidos nessas teias de corrupção sobre todos os aspectos das leituras morais. A gente sabe que sim, porque nós, na condição de adultos, passamos por esse processo, passamos por essas obsessões, por essas intervenções, né, por esses convites malignos que, na maioria das vezes, né, conseguimos recusar, rechaçar, se não todas as vezes. Que bom. Mas esse processo de influenciação se deu de maneira marcante. Hoje, eu diria, com os elementos, né, exponencializados pela mídia e pela tecnologia, eu diria que esse bombardeio é até muito mais agressivo. Então, nós precisamos ser mais agressivos do ponto de vista positivo, do ponto de vista
da leitura evangélica e impor, obviamente, dentro de um certo carinho, de uma certa dinâmica, dentro do elemento do diálogo, da troca de interesse. Ah, você não está querendo aquele jogo, então por que você não está deixando ou se comportando mal a ponto de não querer participar da escola, da atividade religiosa? Quer dizer, a gente obriga para a escola, mas não obriga para a atividade religiosa? Então, não obriga para a escola. Eu quero ver se algum menino vai estudar. Vai contar no dedo, né? Daqueles que vão querer, sendo convidados para andar de skate, de bicicleta ou jogar com os amiguinhos. Não vão. Então, a gente, na verdade, acaba sendo inepto nesse processo porque a gente acredita no poder do dinheiro, no poder do sucesso material. Mas a gente não acredita no elemento religioso. Se a gente acreditasse, estávamos empenhados em educar os nossos filhos. E a gente fala de maneira genérica, né? Dentro do elemento religioso que estamos inseridos. Então, ele diz que essa inépcia, né, essa desídia, essa falsa de atenção, esse falso, né, respeito ao livre-arbítrio, está criando uma sociedade totalmente desorganizada, pouco racional, corrompendo os seus sentimentos sem uma orientação espiritual. Na questão 113 do livro O Consolador, Emmanuel diz que os pais espíritas devem compreender a sua obrigação sagrada. E aí ele diz: o lar não se fez para a contemplação egoística, mas para santuário, onde se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Então, por vezes, o processo educacional demanda décadas. Por que não? E a gente tem que entender esse cenário. Nós não estamos aqui a passeio. Às vezes as pessoas acham que a gente está a passeio, está curtindo. Pelo contrário, vamos viver dignamente e a gente vai aproveitar as belezas espirituais. Então, esse período de perturbação que a doutrina caracteriza, para nós espíritas, é um elemento racional. Né? Porque todo espírito, para reencarnar, passa por um processo maior ou menor que eles chamam de perturbação. Kardec mostra em mundos superiores que esse período da infância é muito curto. Por quê? Porque os espíritos são orientados para o bem, já têm um comportamento disciplinado para o bem. Então não precisam perder muito tempo na infância. Num mundo inferior como o nosso, esse tempo é útil exatamente para o processo de educação, para que eles estejam mais maleáveis, né, a princípios nobres. Então, a maioria se justapõe ao centro genésico da mãe, do ponto de vista perispiritual, há alguns meses, né, de preparação, e são induzidos por esse processo de sono terapêutico, de hipnose terapêutica, são as conceituações que a gente encontra na literatura espírita. Esse sono, ele não elimina de súbito com o nascimento. Então, o espírito nasce, mas aí ele ainda está no processo de restringimento de todo o seu potencial cerebral, de toda a sua capacidade de sensação, de percepção. Então, ele ainda passa por esse sono induzido, por esse sono terapêutico, por essa hipnose terapêutica, por anos. Né? E, na medida em que a estrutura orgânica desenvolve, o espírito vai tomando posse. Né? Então, Emmanuel fala no livro Religião dos Espíritos desses 3.000 dias de hipnose terapêutica. Né? Então, é importante a gente entender esse cenário. Então, a infância é um estado especial. A gente tem a OMS mostrando que dos 10 aos 19 anos, a gente tem o rompimento da infância e o surgimento da adolescência. Depois dos 19, a maturidade se instala. O ECA traz uma referência um pouco mais inadequada, de 12 aos 18 anos. Eu fico com a OMS e a maioria dos estudos psiquiátricos, a maioria dos psicólogos, entendem que a OMS está mais próxima da verdade do que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse intervalo de 10 a 19, nós temos a adolescência. E de 9 a 10 anos, a 13, a parte inicial do processo de adolescência, né? Do adolescere etimológico. Então, nós temos a pré-adolescência. Então, até a pré-adolescência, esse processo educacional de até os 13 anos, ele é relativamente fácil de ser conduzido, mas já se complica. Por quê? Porque o espírito toma posse de toda a sua leitura física, os hormônios, as atividades cerebrais,
os impulsos de outras vivências exteriores, né, anteriores, se apresentam. Então, a educação se torna mais complicada, né? Então, essa época de mudanças físicas, de mudanças hormonais, de mudanças psicológicas, de mudanças comportamentais, é esse período de transição da pré-adolescência para a maturidade, complica o processo educacional exatamente pela vinculação mais presente do perispírito à estrutura material, né? Então, quando nós entendemos isso, nós nos tornamos mais aptos ao processo de educação. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, o bem-aventurados, aqueles que têm o coração puro, a gente vai entender que a partir do nascimento, essa personalidade, né, por isso que eu digo que a literatura espírita está posta aí há mais de um século e meio, e agora, né, a ciência está se debruçando em torno desses elementos. Vai dando impulso, né, na personalidade. E à medida que esses órgãos vão se desenvolvendo, o espírito da criança, que está relativamente adormecido, os espíritos falam de um processo de consciência semi-apagada ou semi-desperta, né? Por isso ela se torna mais maleável. E o espírito enverga, vamos dizer, temporariamente, o que os benfeitores falam da túnica da inocência. Olha que interessante, né? Por isso é que Jesus estava absolutamente correto quando fala, deixai as criancinhas vir a mim. Jesus tinha um apreço, né? Estava sempre envolto de crianças, não é só a passagem do registro bíblico. Outras que não foram registradas, como diz João, mostram, né, a simpatia do Cristo para com o universo infantil. Mesmo sabendo, como nós também sabemos, dos aspectos anteriores de uma alma milenar, né? Mas toma a criança, Jesus toma a criança no espectro do seu ensinamento evangélico como símbolo de pureza e de simplicidade. Por quê? Porque ele entende que esse período é um período maleável, é um período propício, é um período em que o espírito está adormecido nos seus aspectos menos nobres. Então, né, esse processo de envolvimento dessa túnica de inocência ou da simplicidade infantil precisa ser por nós percebidos. E aí também, nesse mesmo capítulo, tem elementos interessantes que preparam os pais para os embates dolorosos no processo de educação, né? Quando trata dos filhos problemas. Dizendo, olha, os nossos filhos não são nossos filhos. É uma arrogância a gente achar que os nossos filhos são nossos filhos. Temporariamente, estão sob a nossa batuta, mas são filhos de Deus. E muitas vezes esses processos se intercalam, né? Hoje nós somos pais, amanhã somos irmãos, depois somos filhos, e assim sucessivamente no processo, né, do buril familiar que nos induz a um crescimento coletivo. Por que não? Né? Dentro da lei de sociedade. Então, diz o Evangelho nesse capítulo que junto, aos filhos simpáticos, aos filhos obedientes, vão surgir aqueles que provocam preocupações, que provocam irritações, que são mestres, né, em criar tensões emocionais, que geram angústias, que geram as canseiras físicas e as canseiras psíquicas, exatamente por apresentarem um temperamento forte ou um temperamento rebelde. Isso não é incomum na adolescência de hoje. E esses espíritos acabam se destacando por um processo de insubordinação e leviandade, muitas vezes até nas primeiras idades, né? Mas nas primeiras idades, a gente tem uma condição de ser mais incisivo, né? Ou de ser mais influenciador no processo de educação. Então, Emmanuel tem uma frase interessante, ele diz, olha, os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que nós prejudicamos, que nós ajudamos a desfigurar o caráter e que nós envenenamos os sentimentos. Então, Emmanuel traça de maneira bem clara esse espectro de relacionamento que se dá ou não no espectro biológico, isso não é importante, nós estamos falando de filhos,
filhos que são adotados, filhos que são apropriados, ou filhos do elemento biológico, isso não importa. A gente não está falando de pai de pet, não é isso que nós estamos falando. Né? Estamos falando de pai de humanos, nem de bebê reborn. Quando a literatura espírita destaca o papel da mãe, é da mãe, da mãe que educa uma criança, né? Não é da mãe vinculada a esses elementos perturbadores de uma sociedade que perde, né, a capacidade de raciocinar, capacidade de lucidez, em que a pessoa acredita que ter um bebê, né, um boneco, está exercendo os elementos da maternidade. Então, fora o elemento jocoso, a gente precisa estar centrado no que a literatura oferece. Né? Então, o pai e a mãe dos filhos, biológicos ou não. Esse é o ponto. A literatura nem perde tempo em ficar preso ao elemento biológico. O elemento biológico é o menos importante no espectro das conveniências espirituais. É o menos importante, né? Muitas vezes é um sobrinho que acaba sendo um filho, é um irmão mais novo que acaba sendo um filho. Por que não? Né? A titulação, o nível de parentesco, de envolvimento, isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista espírita. Mas se chegou ao nosso núcleo, chegou ao nosso espectro de interesse, e pela disposição social, pela idade e pela condição de maturidade, nós somos pais e mães, então devemos nos comportar como os pais e como mãe. Então ele diz exatamente isso, nós desfiguramos o caráter, né? Então os filhos difíceis são filhos das nossas próprias obras e muitas vezes obras inadequadas. E a providência, a possibilidade da união, né, independente dos laços consanguíneos ou não, vai dando chance do resgate. Isso é tão claro que tem uma passagem no livro Os Domínios da Mediunidade, talvez eu acho que seja uma das mais marcantes em toda a literatura espírita, pelo menos dessas que estão mais frescas na minha memória, lá no capítulo 24, quando André Luiz fica absolutamente, né, estarrecido quando ele vê um pai espírita com um problema de paralisia na perna, envolto de uma problemática com 4 filhos absolutamente perturbados. E André, meu Deus, mas ele é espírita, ele é gente boa, ele é um sujeito vinculado às atividades religiosas, entende a doutrina, pratica nas suas limitações, tem muito boa vontade. E aí os espíritos superiores falam, não, tudo bem, André, mas olha só, esse pai de nome Júlio, né, que é acometido de paralisia e que tem 4 filhos desorientados, eles falam, olha, o Américo, um dos filhos, tem uma grave perturbação mental. Então, vocês imaginem a dinâmica, né, de um processo de perturbação. Hoje nós temos tantos, né, esquizofrenias, bipolaridades, toques, as psicoses, e ele não desce em detalhes de qual seria essa perturbação mental. Mas a gente pode criar, né, uma leitura de compreensão de quanto isso é complicado. Para um pai solteiro, abandonado pela mãe, paralítico, mas espírita, tentando impor aos filhos uma dinâmica de bom senso, de racionalidade cristã. E aí ele fala, tem Américo, que é perturbado mental, tem Márcio, que, além de outros problemas, é um alcoólatra inveterado, né? Frágil nos elementos da dipsonia, e Guilherme e Benício, que são 2 absolutamente perturbados, bom vivants, vivendo de extravagâncias sexuais, extravagâncias noturnas, é aquela preocupação do prazer pelo prazer. E um dos 4 colaborando para o seio do equilíbrio social doméstico daquela família, né, incompleta sobre os elementos da ausência materna. E aí ele fala, tudo bem, André, só que Júlio, hoje o pai espírita, né, atuante, responsável, foi o líder, na última encarnação, coisa recente, de uma quadrilha, e ele desandou, né, deseducou, ele desencaminhou esses 4 espíritos numa série de aventuras delituosas para atender os seus interesses imediatos, no campo das realizações materiais. Então, agora, mais desperto, depois dos sofrimentos espirituais, vinculado, né, à leitura espírita cristã, recebe esses 4 filhos como esses 4, né, amigos das aventuras delituosas do passado como filhos. Então vocês imaginem, né,
como a dinâmica do processo reencarnacionista nos ajuda a entender, né? Então, a gente percebe, e isso não é só atinente aos nossos filhos, uma certa... E os psicólogos de hoje fazem essa leitura, né? A própria Joana de Ângeles, a academia, uma certa imaturidade generalizada, né? Essa leitura psicológica da imaturidade. E a maturidade, então, é esse distúrbio do processo de amadurecimento que se manifesta por perturbações intelectuais e emocionais, né? É você ter consciência do que quer, seria a maturidade, de como deve agir, ter controle emocional e dinâmica intelectual. Isso está ficando cada vez mais raro. Então, normalmente, os psicólogos estão identificando, né, e a gente vê a sociedade visivelmente perturbada, que há um certo desnível entre a idade cronológica e o comportamento. Então, a gente tem adultos com comportamentos absolutamente infantilizados. Vão apresentando esse retardo que tem elementos intelectuais, mas principalmente emocionais, sentimentais, né? Então, os espíritos mostram que essa imaturidade, diante de todo o processo de informação que nós temos, ela persiste muitas vezes por nossa opção, porque a sociedade se perde nas questões mais materiais. Ela se perde nos elementos das conveniências e leituras filosóficas, nas conveniências e leituras ideológicas, e muitas vezes não consegue apreender os elementos religiosos, não consegue absorver e classificar de maneira clara o que é certo e o que é errado. E aí a imaturidade psicológica está instalada, né? Por quê? Nos dizem os espíritos, e eu assino embaixo. Porque a régua não é moral. Porque não tiveram educação moral. A régua da nossa sociedade hoje, ela não é moral. Não é. Ela é material, ela é egocêntrica. Ela atende os nossos interesses imediatos. Por isso é que a gente vê determinadas vinculações ideológicas, determinadas vinculações políticas partidárias para o processo de locupletação, né? Então, o espírita, ele não pode se perder nesse ideário. Se nós não tivemos pais que nos educaram moralmente, nós temos a doutrina para nos educar moralmente. Nós temos elementos claros, tangíveis, né, cabais, bem objetivos do que é certo e do que é errado. Então, a gente não pode tergiversar diante disso. Esse é um processo de autoeducação moral. Nós precisamos nos autoeducar, porque a educação moral tem vários elementos, várias variantes. Na condição de pais, na condição de cidadãos, na condição de profissionais. Mas é um processo de evolução que se dá no nível individual. Por mais que a gente se empenhe para o nosso filho, é o filho que tem que absorver. É o filho que tem que traçar a sua própria caminhada. Podemos sim colaborar, né? E em relação a essa nossa imaturidade psicológica, que é um ponto pacífico em quase todos os estudos da academia tradicional sobre esse tema. Porque a régua não é moral, né? Porque se a régua fosse moral, as respostas estariam mais claras. E se a régua for moral, ela é religiosa e ela é intelectualmente indefensável. Ela é racional ao extremo. Ela é lógica. Ela não pode ser destruída, derrubada, porque ela se torna reflexo dessa verdade universal. Porque a verdade é uma só. O certo é o certo, o errado é o errado. Então, a imaturidade psicológica dos pais, a imaturidade psicológica da nossa sociedade se dá exatamente pela inadequada régua em que nós traçamos ou construímos os elementos do nosso processo decisório. E é por isso que Kardec diz de maneira bem clara que o espiritismo, dentro desse espectro, é a principal solução. Hoje é a principal, e no futuro será a única. Porque o espiritismo é o futuro das religiões, é a religião do futuro. É o estudo da verdade calcada nos elementos racionais e científicos. Ou Kardec está errado? Né? Será que Kardec está errado? Duvido. Né? Se Kardec está errado, toda a literatura espírita está baseada em elementos falsos. Um palco de aranha. E
se durou 170 anos, e vem se consolidando dentro desses elementos científicos e filosóficos, Kardec não está errado, porque Kardec refletiu o interesse superior dos benfeitores que abraçaram essa proposta sobre a batuta do Cristo. Porque no livro Crônicas de Além Túmulo, no embate, né, no colóquio que ele tem com João, ele diz: sim, João, se todos os homens, se todas as religiões, se todos os processos de desenvolvimento doutrinário, filosófico e religioso do mundo fracassaram, então não darei mais espaço para a atuação do homem. Agora os espíritos irão falar em meu nome. E aí ele autoriza, né, esses seres abençoados, esses benfeitores, espíritos superiores, a, em nome do Cristo, trazer a verdade. Por isso é que a doutrina, ela não é uma religião tradicional, porque ela não tem um elemento humano. Não tem. Não tem nada escrito pelo homem. É trazido pela espiritualidade superior. Não é mesmo? E o que está de errado ou de obliterado é porque os médios muitas vezes se perdem na ausência de estudo e na sua vaidade, né? Muito pouco inteligente. Mas nos elementos trazidos pela espiritualidade superior é irretocável. Mesmo? Então, realmente, acredito que Kardec não estava errado. Carl Gustav Jung, quando fala, né, e aí o Divaldo sempre gostava, né, de trazer os elementos que esse extraordinário psicanalista suíço deixou para a academia e para toda a reflexão da humanidade, quando ele fala da ânima, né, do lado feminino e do ânimos do lado masculino, né, e esse envolvimento, né, essa bagagem psicológica secundária que nós trazemos. Então, nós temos uma bagagem psicológica mais masculina, mas temos elementos dos processos de aprendizado também associado ao ânimos. Então, a ânima e o ânimos estão sempre criando uma certa completude no ser que se manifesta. Então, nós temos, fruto das inúmeras experiências, esses dois lados. Robert Johnston, que também desenvolveu vários estudos com base, né, nas teorias, nas análises de Gustav Jung, ele afirma que a personalidade masculina, ela lida de uma maneira mais objetiva com os elementos exteriores. E que a personalidade feminina, ela trata de maneira muito mais marcante com os elementos voltados ao espectro interior. E que dentro desse prisma, né, a leitura, ou essa máxima, que o homem completa a mulher, é absolutamente procedente. Né? Não que o homem não tenha elementos voltados para o interior, mas dentro dessa criação da psicanálise, essa amálgama positiva, né, entre esses traços mais femininos ou mais masculinos, mais ativos ou mais passivos, mais ânima ou mais ânimos, nos ajuda a construir um processo de evolução mais racional. Então, a mulher completa as limitações, as ausências do homem. O homem ajuda também no processo de desenvolvimento familiar, né, a criar completude no processo educacional. Então, a sociedade tem que criar mecanismos cada vez mais corretos, pujantes, reais, para que a mãe possa estar mais presente no processo educacional dos filhos. Né? E a gente não vai aqui abrir essa discussão, mas todos nós entendemos que a mãe precisa ser, vamos dizer, abraçada pela sociedade, desde que, obviamente, a sociedade se organize para tal, desde que ela tenha condição estruturante do ponto de vista socioeconômico para tal. Né? Mas essa é a sociedade ideal, que a mãe tivesse, sim, disposição para o trabalho intelectualizante, para o trabalho profissional, porque isso é importante também para o desenvolvimento do espírito feminino, mas que ele não possa se desvincular, né, de maneira abrupta das responsabilidades do lar. E o homem também, né, está atento e presente sempre que possível. Né, porque Gustavo Jung faz também essa leitura do efeito alimentador, né, que é interessante, porque ele diz o seguinte, que a criança, ela demanda esse efeito alimentador. Então, do ponto de vista do processo de vinculação entre espírito e mãe, existe uma vinculação magnética
existe uma vinculação psíquica, porque existe uma sobreposição, né, perispiritual, existe uma vinculação, um certo permear dentro dos elementos da psicosfera do ser que nasce e da mãe, né, que conduz esse processo biologicamente, e também uma influência psíquica. Então, existe uma simbiose muito marcante no processo gestacional. Muitas vezes se explica, né, uma gravidez tranquila ou não, uma gravidez muito perturbada, né? Pode explicar, não define, mas pode ajudar o processo de compreensão. Então, com o nascimento, né, rompe, através da incisão do cordão umbilical, esse efeito alimentador físico, né? esse aspecto de manutenção física, mas as demais permanecem. Então, essa carência que a sociedade entende, né, como marcante, essa carência paterna, essa carência materna, vai prejudicando a formação do espírito que nasce. Por isso é que quando nós analisamos o cenário dos órfãos e dos orfanatos, percebe-se perturbações e traços e inadequado desenvolvimento emocional, psicomotor, sentimental. Então ele fala o seguinte, que esse processo de alimentação magnético e psíquico do pai, o ato de estar presente, o ato de conversar, o ato de abraçar, o ato de discordar, por que não? Ele cria uma troca energética e uma sustentação magnética. Essa sustentação magnética é buscada com afinco, com interesse pelos filhos. É por isso que, muitas vezes, os filhos se submetem a determinadas imposições dos pais e, às vezes, apresentam até agressividade, ou apresentam rebeldia, ou adoecem para chamar atenção, para que possam ter essa estrutura alimentadora do ponto de vista psíquico, do ponto de vista magnético. Quando ele se rompe, isso atrapalha o processo de desenvolvimento. Ele não é definidor, porque cada espírito trabalha dentro do seu espectro individual de desenvolvimento, mas ele é muito importante para o seio de uma sociedade que se encontra dentro do processo de evolução ainda no espectro mediano. E é por isso que a gente entende essa dinâmica. E aí, para encerrar, a literatura nos autoriza a dar 4 grandes recomendações para os pais, para os avós, para os tios, para aqueles que ajudam, né, no processo de educação. 4 dispositivos, né, o amor, o diálogo, a liberdade e o ensino religioso. O amor é tranquilo, né? É esse processo de nos tornar mais indulgentes, mais pacientes, de entender as limitações alheias, e nós estamos inseridos nesse cenário. O diálogo é importante e precisa ser entendido pelo pai e pela mãe dentro de um espectro da idade, da necessidade, da maturidade do filho. Então, a gente tem que descer. Mas você está falando com uma criança de 4 anos, você desce ao nível dessa criança de 4 anos. Se já é um jovem de 15, 16, 17, você já sobe o nível, né? Então, é importante que a gente tenha essa adaptação à linguagem do infanto, né, e também do adolescente. A liberdade, que é uma coisa que se perdeu na educação de hoje, né? Hoje os pais querem dar tudo, sempre mais, e isso não deixa de ser interessante, mas cria um processo de inadequação comportamental. Então, essa liberdade, ela deve ser um direito, mas é um direito proporcional à maturidade e à responsabilidade do filho em questão, né? A gente não vai dar uma chave para uma criança de 12 anos. Então, por quê? Porque tem regra legal, porque tem penalidade legal. Se o pai der uma chave para uma criança de 12 anos, ela atropela alguém, o pai é copartícipe, né, daquela tentativa de homicídio, se for o caso. Então, a gente se precaver dentro dos elementos, né, legislativos, né, dentro da legislação, a gente se precaver, mas a gente tem que se precaver também do ponto de vista moral, do ponto de vista educacional. Então, é uma concessão que deve ser uma conquista dos filhos, sob todos os aspectos. O celular, o acesso ao computador, né, a mesada, o horário de chegar, a liberdade para ir e vir, o acesso ao carro, o dinheiro.
Isso precisa ser dosado e o espírito precisa adquirir isso diante de uma dinâmica de compreensão e de obediência e de um regramento estabelecido pelos pais. Porque senão a gente não está fazendo papel de pai, a gente está fazendo papel de provedor, né? E essa é a parte mais fácil, prover materialmente, né? Que é exatamente a raiz do educare. Imagine que se vincular ao educere, dentro da etimologia da construção do processo educacional. É trazer os elementos associados aos valores e conhecimentos que a sociedade entende como positivos para a introjeção daquele que veio como nosso rebento, como nossa responsabilidade. E, obviamente, né, se somos espíritas, se somos religiosos, se somos cristãos, nos vincular de maneira incisiva ao ensino religioso, ao ensino moral. Então, a gente não deve deixar os nossos filhos soltos dentro desse aspecto. Ah, mas meu filho não quer ir. Existem as barganhas, né? E nós temos inteligência para esses processos de barganha. Depois de uma certa idade, né, quando alcança a sua autonomia, aí tudo bem. Mas aí a gente fica tranquilo para dizer, não, eu fiz o que foi possível dentro das minhas limitações, né? E a nossa consciência está limpa e tranquila e não iremos levar esse peso para as próximas existências, né? Talvez seja a coisa mais extraordinária, a gente transacionar da vida para a morte com a consciência tranquila, algo incomum na sociedade de hoje. E nós, espíritos, precisamos buscar esses elementos. Então, esses recursos de natureza pedagógica, de natureza psicológica, precisam estar muito atentos, né? Porque somos espíritas, somos pais, portanto, pais espíritas, e se nós somos verdadeiros espíritas, nós acreditamos ou não no espiritismo, se nós somos espíritas. Se nós não acreditamos, tudo bem. O discurso aqui não vale para muita coisa. Mas se somos pais espíritas e acreditamos, por que não colaborar para que os nossos filhos sejam espíritas, né? Essa é a dinâmica. Obrigado. Ótima primeira palestra do ano. Ainda bem que eu trouxe o meu adolescente para assistir e que certamente vai ficar bem registrado no seu coração. Tão cedo não vai pegar a chave lá do carro do papai. E eu convido a Adriana para que faça prece de encerramento da primeira parte aqui, para ficar registrado. E é uma palestra tão boa que vale a pena nós acessarmos o canal e pudermos revê-la, ouvi-la novamente. Obrigado, Fabiano, sempre pela sua colaboração. Adriana, por favor. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que sempre estão presentes na nossa existência, agradecemos do fundo de nossos corações por mais essa oportunidade, por essa casa, pelas vibrações que aqui circulam. Agradecemos a proteção que recebemos diariamente, Mestre. Pedimos auxílio para que tenhamos disciplina, comprometimento nos estudos, nas ações, sempre no bem. Aproveitando nessa existência, essa dádiva que é a doutrina. Imensamente gratos por essa casa, por aqui estarmos na noite de hoje. Pedimos a sua permissão para encerrarmos a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância e passaremos logo após a segunda parte das nossas atividades. Boa noite a todos que nos